Fala galera, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do PodVec, o podcast da VEC Digital. Meu nome é Conrado Meneghetti, sócio proprietário da VEC Digital, e hoje eu trago um convidado mais que especial, um irmão que a vida me deu, e vou tentar ser breve aqui no currículo dele, deu 16 páginas, mas eu separei aqui os mais importantes. Formação acadêmica, graduado em fisioterapia, graduando em educação física, pós-graduado em fisioterapia desportiva, pós-graduado em fisiologia do exercício pela Faculdade Castelo Branco, pós-graduado em terapia manual e postura pelo Salgado, mestrando em promoção da saúde, proprietário da Clean Sport Prime, sócio proprietário da Clean Sport Barcelona, sócio proprietário da Eurogarden Arena, proprietário de polos EAD em Londres e Barcelona, 11 anos de seleção brasileira de futsal, seleção do mundo de beach soccer, seleção brasileira de futebol de amputados, experiência profissional em 35 países, 2019 eleito personalidade do futsal, 2021 o melhor fisioterapeuta de todos os tempos no evento chamado Mundo do Futsal, 2021 honra ao mérito comunitário pela Câmara dos Vereadores de Maringá, e em 2023, este ano, Prêmio Jovem Empreendedor da Sim. É mole ou não? Seja muito bem-vindo, Kleber Barbão. Muito obrigado por aceitar esse convite para vir até aqui e compartilhar um pouquinho da sua história, sua experiência e sua vivência aí. Obrigado, serei eternamente grato por estar aqui comigo hoje. Que isso, meu velho. Vou chamar de amigo, né? Velho, não vou chamar de Conrado, não. Nós estamos em intimidade já. Aqui está em casa. E eu que agradeço o convite, cara. Parabéns pela iniciativa, né? É muito bacana. É muito legal você trazer esse conteúdo, essa informação que gera conhecimento para todos que estão aqui assistindo. É uma honra estar aqui. Faltou uma coisa no currículo. Jogador de futebol. Você não colocou? Tem isso também. Tem. E dos bons, viu, galera? Não, o cara é craque. É iniciante do iniciante, né? Que faltou ali, ó. Graduado, iniciante no futebol. Aspirante a iniciante. Não. Tá, ele é humilde. Além de tudo, humilde. Tá, então, o cara é fera. Tô brincando. Cara, mas prazer estar aqui, muito legal. Vamos desenvolver um papo bacana aí e ver se a gente consegue somar e contribuir com quem tá assistindo. Show de bola. Galera, você de casa só tem a ganhar com esse episódio hoje. Aproveitando o Prêmio Jovem Empreendedor desse ano, Kleber, conta aí pra galera como que começou a tua carreira, cara, no empreendedorismo, como é que você começou a transformar vidas. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu acredito, tá, que começou de uma necessidade, né? Foi quando eu já estava ali na faculdade, né? Eu precisava aí fazer além dos estudos, precisava aí ter um trabalho, algo aí para ajudar a me sustentar ali, né? Meu pai só sempre me deu uma força com o ensino, com tudo, mas eu precisava ali de algo a mais. E começaram a aparecer as necessidades. E aí das necessidades vem o quê? As dificuldades. E aí vem o enfrentamento das dificuldades. É lógico, nunca passei problema financeiro, né? Nunca, mas enfim, mas precisava aí de algo a mais para poder ajudar nos custos aí do que eu estava fazendo. Então, eu acredito que o começo veio pela necessidade. Então, eu comecei a empreender sem saber que estava empreendendo, né? E aí, depois você começa a ver que as coisas estão acontecendo e depois você começa a entender, realmente, é isso aí que é um empreender, né? Apesar de quando a gente fala em empreender, eu acredito que é uma coisa muito subjetiva. Eu acredito que você pegar 10 pessoas e falar assim, o que é empreender, cada um vai falar uma coisa. Cada um tem uma coisa. Exato. E muita gente acha que empreender com ser empresário é a mesma coisa. O cara acha que tem um CNPJ, eu sou um empreendedor. Eu coloco assim, né? Inclusive, a gente está agora desenvolvendo algumas palestras e eu coloco empreender, né? O empreendedor versus empresário, né? Acho que nem todo empresário é empreendedor e nem todo empreendedor é empresário. Com certeza. Né? Então, eu acredito que o começo foi uma necessidade e acredito que esse enfrentamento dessa dificuldade gerou essa vontade de crescer, né? E aí as coisas começaram a acontecer e hoje eu, vamos dizer assim, tenho essa vontade de sempre estar melhorando a cada dia que passa, que acho que isso faz parte do empreendedorismo. Legal. E aí lá no começo, você já começou... Há quantos anos de fisioterapia? Não de fisioterapia, mas de... O empreendedorismo, desde quando você começou, você já estava empreendendo. Então, quantos anos de mercado já? Vamos colocar assim, eu comecei a estudar educação física com 17 anos, hoje eu estou com 38.
Eu acredito que desde ali da parte da faculdade, quando eu comecei a estagiar, acho que já tinha algum propósito, né? Porque o empreendedorismo está muito ligado à estratégia. Uhum. Né? Eu acredito que quando eu comecei ali a trabalhar com 17 anos, comecei até como office boy, não na área, mas depois fui para a parte de estágio mais específico, né? Eu acredito que aí eu já estava com alguma estratégia sem saber que estava, né? Porque já sabia onde eu queria chegar, Uhum. e acredito que ali a gente começou a empreender. Então vamos colocar aí, já fazem 20 anos. Aí me formei, né? Comecei a trabalhar em 2007, né? Na academia onde eu era estagiário, onde eu montei minha primeira salinha, que tinha um espaço arrendado. E em 2008 foi quando a Clean Sport nasceu, no dia 28 de outubro. Acho que aí foi meu primeiro PJ. E depois desse veio alguns outros. Então você não começou com essa estrutura que você tem hoje, enorme. Todo mundo acha que você começou... Quem acha que você começou gigante, já com quase 80, 90 pessoas na sua equipe, você começou já numa estrutura grande ou você começou... Não. Ali em 2007, eu vou retroceder até um pouco, tá? Tem algumas pessoas que eu sou grato e eu falo isso abertamente, e uma delas é o Fábio Galvão, que me deu oportunidade aí, né, para dar... Vou até um pouquinho, antes de trabalhar na Ponto 1 como estagiário, eu dava aula de futsal no Platão, com o colégio na qual eu estudei, e ele que me deu essa oportunidade, né? Então, e depois eu fui trabalhar na Ponto 1 no início como estagiário e depois, né, foi indo, arrendei a sala lá, era uma salinha de 6 metros quadrados, né? Então era muito bacana, porque era uma sala de avaliação, a gente colocou uma maca ali, e aí mal cabia a maca e não cabia uma mesa, enfim. Então, há 16 anos atrás, uma sala de 6 metros quadrados. E hoje nós estamos com uma estrutura própria aí de 2.250 metros quadrados. E contando. E aumentando. Aumentando. Estamos com um projeto aí para o ano que vem de passar os 3.000. Legal. E quantas pessoas na equipe hoje, diretamente e indiretamente? Hoje, trabalhando diretamente na Clean Sport, 84 pessoas. Caramba. Tá vendo, galera? Que história. E, Kleber, como que muita gente admira essa tua parte de conciliar a fisioterapia com o esporte, com atuando no esporte de fato, que é na fisioterapia da seleção brasileira. Como que foi esse trajeto? Já são quantos anos? 11 anos de seleção brasileira. Não é para qualquer um. Como que começou o primeiro passo ali para você entrar até chegar na fisioterapia da seleção, que acho que muita gente se inspira e que quer ter esse caminho igual você? Legal, Conrado. Acho que foi empreendendo. Olha que interessante, né? Sem saber que estava, né? Então, quando eu comecei a trabalhar em 2007, né, que eu abri, né? Abri não, na realidade eu arrendei essa sala dentro da academia e eu queria trabalhar com esporte. Né? Comecei fazendo educação física, depois veio a fisioterapia, que é uma coisa até interessante, caso vocês queiram saber depois, ou como a fisioterapia entrou na minha vida, não era o meu primeiro curso. Ah, legal. Tá? E, enfim, então eu queria trabalhar com reabilitação desportiva em Maringá na época, e estou falando de 2007, não tinha aí grandes equipes, né? Não tinha, por exemplo, o Maringá, o Marucô, né? que estava despontando aí. E eu vi o futsal feminino mais próximo de mim, né? Conheci o Lambari, que é um outro cara que eu tenho uma gratidão enorme por ele. Esse é fera. E cheguei pro Lambari e falei, Lambari, cara, eu queria uma experiência profissional na área e gostaria de atender as meninas, né? Ele olhou para mim com aquela simplicidade na qual eu adoro. Ele falou assim, Kleber, mas a gente não tem condição de pagar um fisioterapeuta. Eu falei, não, cara, eu quero aprender. Posso atender as meninas? Né? Então, eu acredito que já foi um primeiro case aí, né? Porque muitas vezes a gente pensa em empreendedorismo, às vezes é você ter um retorno financeiro. Na realidade, eu queria um retorno de experiência. Eu acredito que nós somos a somatória de tudo aquilo que a gente experienciou na vida, né? E aí comecei a atender as meninas do futsal. Não é só porque eu não tinha esse retorno financeiro que eu deixei de entregar o meu melhor, né? E comecei a atender. Aí começou a convergir com a sala de fisioterapia e os pacientes, né, foram aumentando. E aí eu lembro muito bem que ali, estou falando no final de 2007, a gente atendia as meninas 9, 10, 11 da noite. Né? E uma coisa que marcou bastante, as meninas traziam lanche, porque eu ia direto, né? Ficou muito legal. E aí, fazendo o trabalho em 2007, em 2008, o Amorim do futsal, que nós estava no futsal masculino, ele, vendo o trabalho, me convidou, né? Falou, Kleber, você também gostaria de atender o futsal masculino? Eu falei, lógico. Aí ele falou, Kleber, mas você sabe as dificuldades, né? Grande Amorim também, né? Exatamente, pô, um cara sensacional. Aí ele chegou e falou assim, Kleber, mas ó, a gente consegue uma placa para você no Campeonato Paranaense. Eu falei, poxa... Legal, ótimo. Legal, né? Então a gente permutou o serviço por uma placa. E aí entra de novo a questão, acho que o empreendedorismo já vai, a visão, né? O estar à frente, né? Me permitiu.
E aí comecei a trabalhar e foi um ano bem interessante porque o Ciagini foi vice-campeão paranaense, né? Já tava com uma visibilidade boa. Exatamente. E aí uma das coisas interessantes é que aquele time tinha poucos jogadores de linha assim experientes. E o time chegou na final do Campeonato Paranaense. E uma das coisas que foi falado, né, teve até uma matéria, foi assim no site da federação que com o trabalho da fisioterapia. Então eu acredito que esse trabalho que foi feito, me levou junto ao Amorim à seleção paranaense em 2009. Né? Legal. Então, infelizmente aquele ano, né, a gente não conseguiu ganhar o título, perdeu para o Arama na final, mas, né, me projetou aí para uma seleção paranaense. E um fato legal na seleção paranaense, né, foi em Aracaju, aí começou as primeiras viagens, né, a trabalho, muito legal. Eu lembro muito bem dessa experiência, estou falando de 2009. A seleção paranaense chegou na final, mas na semifinal um jogador muito importante machucou, né, uma lesão muscular. E a gente tinha menos de 24 horas de um jogo para o outro, e eu aprendi na vida que o não você já tem. Né? E aí eu falei, não, cara, eu vou para cima, eu vou tentar ajudar esse cara a jogar. E ele conseguiu jogar a final. Infelizmente perdemos a final, mas foi um trabalho que ficou marcado, porque um dos integrantes da comissão técnica era supervisor de uma equipe chamada Copagril Futsal. Aí as coisas começam assim. Exatamente. Encaixar. E aí, né, conhecendo esse supervisor, o Eduardo Santana, no outro ano, em 2010, né, a Copagril chegou na semifinal da Liga Nacional de Futsal e tinham 3 jogadores machucados. Um deles o Gadeia, Diego Gadeia, que joga jogou na seleção, o Diego do Barcelona em seleção e o Betinho. E aí ele me ligou, falou, Kleber, tudo bem? Tudo bem. Falou, olha, eu já estava na Clean Sport, né, nós estamos falando ali de 2010. Ele falou, Kleber, eu tô com 3 jogadores machucados, eu tenho uma semifinal contra o Corinthians, cara. Eu preciso que você venha aqui. Ele falou, não quero saber nem quanto e nem como. Falei, só vem. Quê? Só vem. Peguei meu carro, no outro dia, 4 horas da manhã, ó, pum, pra Marechal. Foi bem legal que eu cheguei lá, a cidade vive o futsal lá. No que eu cheguei, já tinha um repórter. Ó, Kleber, você veio aqui para colocar os jogadores para jogar. Eu falei, peraí, cara, deixa eu dar uma olhada, né? Isso é muito novo para mim. Exatamente. E aí foi feito o trabalho, os 3 jogadores jogaram naquele jogo. O Copagril ganhou de 2-0, perdão, e o Gadeia fez 2 gols na partida. Olha só. E aí foi a minha primeira gafe em TV nacional, porque eu estava indo pro vestiário, né? Todo feliz que tudo aquilo estava acontecendo, né? E aí veio um repórter do Sport TV. Olá, tô aqui com o fisioterapia da seleção paranaense, o Kleber, tá? O Kleber, conta aí como é que foi o trabalho com os jogadores, né? E pô, você pega e congela, né? Pô, você tá no Sport TV. Sport TV. Aí eu falei assim, não, porque foi feito um trabalho intensivo, a gente acabou passando a noite com os jogadores e tal. Ah, meu Deus, pronto. A hora que eu cheguei em Maringá, os caras já começaram. O meme tava pronto já. Pronto. Sorte que não tinha tanto. Não tinha, porque senão... até tô dando spoiler aí, às vezes alguém vai procurar essa reportagem. Vamos procurar, fica tranquilo. Não, deixa... Lembra de procurar isso aí, galera. Mas aí foi um trabalho muito bacana, né? Então, nós acabamos passando pelo Corinthians na semifinal. E aí, chegamos à final, mas era contra o time da Malve, né? Quem acompanha futsal sabe que naquela época o time da Malve era imbatível. Mas, enfim, fomos vice-campeões da Liga Nacional. Em 2011, houve no Brasil o primeiro Mundialito de Futebol de Praia, né? E aí, era em São Paulo, na represa de Guarapiranga, e então veio equipes do mundo inteiro. E o Sporting de Portugal, ele queria treinar na região. E aí, me comunicaram e eu enviei meu currículo, né? Era breve, era curto, mas enviei. E aí deu certo, né? Então, eles vieram até treinar em Maringá, em função de toda essa logística. E tive a oportunidade de trabalhar com o Sporting de Portugal, de futebol de praia. E aí, naquela época, tinha o Madjer, um dos melhores jogadores do mundo, né? Na época, ele era o melhor do mundo. Acho que até hoje, né? Acho que uma das maiores referências, sim. Futebol. E aí, pra mim, poxa, você imagina, né, cara? Pô, acompanhava o cara na TV fazendo aquele monte de gol lá no Brasil e, pô, trabalhando com ele agora. E não sei se isso foi bom ou ruim, né? Ele teve uma lesão na véspera do campeonato, cara. Ele teve uma fratura no dedo, no pé esquerdo, no 4º dedo, na falange. Uma das falanges. E aí, né, ficou não joga. O médico da seleção de Portugal falou que não. O médico lá do Sporting, lá, que estava lá em Portugal, falou que sim. O evento queria que ele jogasse, porque ele era uma personalidade. Se for cruzado. E o médico com uma opinião, você com outra. O jogador médico, querendo jogar. O outro médico com outra. E aí eu falei, bom, o médico falou que vai, então vai. Então vamos. E aí fizemos um trabalho, né, de recuperação. Ele ficou fora da fase de grupo, ficou fora das quartas de finais e foi entrar contra o Santos, né? E aí, o jogo, acho que se não me engano, ficou 3-2 pro Sporting. Ele entrou, bateu uma falta e fez o gol.
Cara, ele foi lá, me abraçou, cara, eu chorava igual criança, Gratidão, né? né, amigo? E aí, no outro dia, saiu uma reportagem no Globo.com, fisioterapeuta brasileiro e tal. E aí, fomos pra final, né? Por incrível que pareça, perdemos pro Vasco, né? Porque perder pro Vasco na final, acho que é uma coisa meio antagônica. O Vasco né? não foi vice? Não. Caramba, você conseguiu. É mais um feito que você conseguiu. E aí, né? Mas foi um trabalho bacana, que marcou bastante. Aí veio minha segunda gafe em rede nacional. Eu teve um jogo nesse Mundialito que eu fui atender o goleiro Paulo Graça. Cara, muito bacana, sensacional. E ele bateu o ombro, então eu entrei lá com spray, né? E o que eu fiz? Joguei o spray aqui e apoiei o rosto dele para cá. Aí ele virou e falou, Kleber, você machucou? Aí no que ele olhou, o spray veio tudo no rosto. Eu lembro dele. disso aí. Quem tava narrando era o Milton Leite. Aí, Que beleza! Que beleza! Massagista de Portugal, e joga spray. Massagista de Portugal. Joga spray na cara do goleiro. Cara, foi muito legal. Esse aí a galera também já arrepiou. E aí, em 2012, o Madger, cara, né, gostou do trabalho, ele me levou para a seleção do mundo de beach soccer. Olha que legal. Caramba. Muito legal, uma experiência bacana. Fizemos jogos contra o Brasil. Aí foi uma experiência que tinha jogadores do mundo inteiro, da Rússia, Espanha. Cara, foi muito legal, muito legal. E em 2012 também começou o time do vôlei aqui de Maringá, o Moda Maringá. Eu recebi o convite para estar à frente, né, junto a uma equipe. E em 2012 eu tinha um trabalho voluntário, Conrado, lá na faculdade, que eu trabalhava com futebol de amputados. E aí o pessoal vendo esse trabalho, essa projeção, me chamou em 2012 para a seleção de futebol de amputados. E teve ali um torneio na Angola. Foi, acho que, minha primeira experiência assim, fora do Brasil, trabalhando. A primeira viagem internacional a trabalho Angola. Em 2012. E adivinha, teve um torneiozinho lá, adivinha que lugar que ficou? O Brasil. Campeão. Não, segundo. Na realidade, cara, meu apelido já era vice-terapeuta, cara. Todo time que eu trabalhava ficava em segundo, cara. Perdeu de novo. Perdemos para Angola na semifinal. E foi uma coisa muito bacana, assim, de experiência, quando eu falo de experiência, né? Porque, assim, lá na Angola estava passando por uma guerra civil, né? Então, assim, muitos falavam que perderam a perna na guerra. Então, assim, foi uma coisa que me abriu muitos olhos, né? Era um regime bem Deve ter rígido. aprendido Demais. Então foi muito bacana. E aí, final de 2012, né, eu recebi uma ligação, foi uma coisa muito marcante, próximo ao Natal, do Edson Nogueira. Na época ele era o supervisor da seleção de futsal. Né, ele me ligou e falou, Kleber, seu nome está sendo cotado para a seleção brasileira de futsal. Eu gostaria de saber se você tem interesse. Pô, na hora, tremendo, nem esperava a ligação. Falei, olha, professor, eu me preparei, estou me preparando e sempre vou me preparar para a seleção brasileira. E aí, em 2013, eu fui chamado a primeira vez. Poxa, muito bacana. Experiência na primeira convocação em Foz do Iguaçu. Né? Aí você chega, na época, estou falando de 2013, eu tinha lá 28, 27 anos, né, que eu completo no final do ano. E aí você chega lá na primeira convocação para a primeira reunião, entra Thiago, Falcão, Neto, todos aqueles caras que só aí você bigode ali, grosso. E eu era o mais novo tecnicamente, né, meu? Todo mundo lá com seus 30 e poucos e eu com... Mas foi uma experiência muito bacana e aí a seleção acho que me abriu muito portas. E aí foi o seu primeiro contato com o Falcão? Foi. O primeiro contato efetivo com o Falcão, assim, que ele começou a conhecer o meu trabalho, foi ali em meados de 2014. Ah, tá. Porque em 2013 você ia cumprindo tabela, ele ia jogar um jogo, outro tal. Mas em 2014 teve um jogo no Mané Garrincha. Né? O futsal lá, que fizeram a quadra. Brasil e Argentina. Legal. E naquele jogo o Falcão estava com uma contratura na panturrilha, né? E aí ele chegou, eu lembro muito bem que ele só iria soltar a bola, não iria jogar, porque estava lesionado. E eu falei assim, não, agora eu vou empreender de novo. Né? Fui lá, cara de pau. Falei, Falcão, posso falar com você, velho? Cara, posso te atender? Ele, como assim não, cara? Eu acredito que eu consigo colocar você para jogar. Olha só, responsa. Ele olhou para mim e falou assim, tá bom. Tá. Então tá, vai. Tá bom, beleza. Cara, fizemos o trabalho, ele jogou, ficou 3-1, ele fez 2 gols, cara. Eu lembro que daí, geralmente a saída da seleção é tudo muito conturbado, porque às vezes os caras saem direto da quadra, vai embora pro aeroporto. Cara, eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, cara, gostei do seu trabalho. Isso é diferente. E aí começamos nas próximas convocações. Ali, de fato, foi que iniciou o seu contato de fato com ele, o teu relacionamento com ele. Sim. E aí, né, a gente começou a ter um contato mais próximo, aí sempre ele pedia, cara, eu tô com uma dorzinha aqui e tal. Mas a máxima nossa foi em 2014, também na final da Liga Nacional. Uhum. Ele jogava ali no Brasil Quirim, era o primeiro primeiro ano do Brasil Quirim, que agora se tornou Magnus Futsal, primeiro ano em Sorocaba. E aí ele teve uma lesão no adutor, na véspera da final.
Ele não jogou o primeiro jogo da final e estava fora do jogo da segunda final. Eu lembro muito bem que o jogo era numa terça-feira, ele me ligou numa quinta. Ele falou, Kleber, não quero saber nem como, nem quanto, do que você velho, tem. se vire, irmão. Quero você aqui amanhã. Preciso de você. E foi uma decisão, acho que toda decisão, né? A gente vai falar sobre isso, toda decisão tem uma perda. Tem uma consequência. Exatamente. Aquele final de semana era o casamento do nosso amigo, do Mistura. Poxa, verdade. Na qual eu era padrinho. Né? Verdade. E aí liguei pra ele e falei, meu irmão, me desculpa, cara. Não que você não seja importante. Não, mas eu vou, né? E aí falei com a esposa, né? Ela sempre muito solícita, sempre muito parceira. E aí fui, cara. E aquele trabalho. Pronto. Dia de jogo, velho. Jogo é na terça? O jogo era na terça. Começou o jogo. Falcão jogando. Conclusão. O Brasil ganhou na prorrogação e o Falcão fez 2 gols. Tinha que ganhar na prorrogação. Quanto ficou o jogo? Ficou 5-4. Pro Brasil Quirinho. Ele tinha que ganhar o jogo e tinha que ganhar a prorrogação. Porque perderam o primeiro jogo. Exatamente, cara. Foi a prorrogação E aí o cara fez 2 gols e... Rapaz... Ganhou. Tirou. Aí já... Caraca. E aí, cara, foi uma coisa muito bacana. Ele me deu a medalha dele. Lógico que depois ele pegou outra, né, cara? Eu tenho a medalha dele até hoje lá na sala. Mas aí foram as coisas que foram aproximando. E depois disso ele me chamou para trabalhar no Kuwait com ele, nos Estados Unidos. E até hoje aí nós temos essa relação de trabalho, mas principalmente amigo, cara. Se tornou um amigo, um parceiro, enfim. E aí foi uma das coisas que me abriu muitas portas. Depois disso eu fui trabalhar com futebol de campo, trabalho até hoje. Fui trabalhar no Torino da Itália com o Danilo Avelar. E aí foi indo, fui para Israel. Tive agora recentemente na Rússia, Suécia, Bélgica. Né? Isso então, são 35 países? 35 países, cara. Olha que coisa bacana. Entre seleção brasileira, jogadores e clubes, né? Pra você ter uma ideia, eu recebi um convite do Cerro Porteño em 2017 para avaliar todos os jogadores do Cerro Porteño, né? Então, do futebol de campo. Então, assim, essa relação de jogador, clube e seleção brasileira, né, já são 35 países. Já trabalhei numa equipe inglesa de futsal na Champions League na Holanda. Olha só. Né? Então, foi abrindo esse vasto. E é o que eu falo. Eu acredito que essa história na fisioterapia tem muito do caráter do empreendedorismo. Né? Em você ter uma visão estratégica, saber que esse passo pode te levar ao outro, você ter o ponto de partida, mas você também mirar o seu ponto de chegada. E isso é uma das características do empreendedor. É o cara ser ousado, ele com medo, mas vai com medo mesmo. Tudo começou lá no futsal feminino. Então ali você teve você teve peito e falou, cara, eu quero aprender aqui com vocês. Vamos, se essa atitude você não tivesse tomado lá atrás... Eu acredito provavelmente que não teria... Não. O medo é uma coisa interessante. Tem dois enfrentamentos. Existe a temeridade, que é o cara que não tem medo, que eu acredito que é uma coisa muito difícil. E tem o corajoso, aquele cara que enfrenta o medo. Né? Acho que medo todo mundo tem. Né? Mas o enfrentamento dele é o que faz a diferença. Né? Eu acredito que uma das características do empreendedorismo é resolver problemas, é o enfrentamento e não fugir deles. Sem dúvida. Como eu falei, eu acredito que o ser humano é uma somatória de tudo aquilo que ele teve de experiência durante toda a vida. E o cara experiente não tem nada a ver com o cara... velho. Idade não necessariamente tem a ver com experiência. Experiência é o quanto que você buscou ter experimentado durante a vida. Né? Eu acredito que isso foi uma das coisas que pode ter auxiliado nesse crescimento profissional e pessoal. Cara, eu sempre procurei fazer tudo o que estava ao meu alcance. Trabalhei com colônia de férias, trabalhei em hotel fazenda, trabalhei com projetos sociais, né? Tenho até hoje projetos, enfim... E não deixo de vivenciar. Se hoje alguém me convidar, pra você ter uma ideia nesse meio caminho aí, Conrado, eu tive uma experiência com Polisport, né? Que é esportes aéreos. Então, por exemplo, Polisport, aquela baliza onde as mulheres fazem coreografia. Existe uma seleção brasileira de Polisport. E eu trabalhei nela 1 ano, né? Então, assim, tudo é experiência. Né? Então, vai ter um campeonato de ping-pong. Cara, eu vou. Vamos lá. Porque vai ter algo ali que eu não sei, vai ter algo que eu quero aprender, vai ter algo que vai somar a minha vida. E vai ter algo que você vai conseguir ensinar para quem está ali. Exatamente. Olha que coisa interessante. Só para vocês entenderem assim, o que eu penso de empreendedorismo. Né? Eu estava agora em Curitiba, há uns 90 dias atrás, palestrando num congresso. Né? Futebol 360, foi dentro do CT do Caju, do Atlético Paranaense. Muito bacana, palestrantes internacionais. Eu fiquei muito contente dentro dos nacionais ter sido chamado. E aí eu dava palestra na sexta e no domingo. Então,
minha estadia em Curitiba começou na quinta, eu ficaria até domingo. Aí um jogador na qual eu atendo, o Bosquilha, ele me ligou, o Bosquilha está no Curitiba. Ele falou, Kleber, tem um amigo meu que jogou comigo no Internacional, o Moisés, ele está de férias no Brasil, só que ele está em São Paulo, ele está com uma tendinite no tendão calcâneo que já faz tempo que ele está jogando na Rússia, que ele não... Você consegue ir? Bom, o que seria o óbvio? Falar, Bosquilha, cara, eu não consigo, cara, eu tô no meio de um congresso, cara, né? E aí eu comecei a fazer conta. Bom, eu palestro na sexta-noite. Se eu pegar um ônibus na sexta-noite e for para São Paulo e atender o jogador na sexta pela manhã, eu acredito que eu pego um voo na sexta-tarde e eu chego aqui em Curitiba de novo. Por quê? Poxa, esse jogador não me conhece, ele não conhece meu trabalho. Você entendeu, meu? E se ele gostar do meu trabalho, cara, esse cara vai me levar para a Rússia. E eu quero conhecer a Rússia. Então, ou seja, eu vou. O que eu fiz? Peguei um ônibus, fui lá. Empreendeu de novo. Empreender. É você saber onde você está e saber onde você quer chegar. Eu queria ajudar esse cara, que é o meu propósito. Poderia ajudá-lo. E também eu queria conhecer a Rússia. Queria ter uma experiência no CSKA. Você já sabia, porque você confia no seu trabalho. Eu tenho certeza que se eu sair daqui lá, eu vou prestar um bom serviço, o cara vai gostar e com certeza ele vai me levar para frente. Cara, e dito e feito. Fomos lá, mostrei meu trabalho, me coloquei à disposição, montei um planejamento estratégico de tratamento, então atendi ele naquele dia. Nós temos hoje uma equipe muito qualificada, tá? Foi um fisioterapeuta da Clean Sport, o Lucas, um cara sensacional. Ficou com ele na outra semana e na outra semana eu viajei com ele para a Rússia. Mas ele tinha uma lesão ou era um trabalho preventivo? Não, ele estava vindo com uma lesão. Ele jogou, ele finalizou a temporada na Rússia à base de remédio. Aquilo é ao contrário. Ali ele tinha finalizado a temporada. Exatamente. E iniciar já com a preparação para... E eles tinham sido campeão da Copa Russa e o Zenit campeão do Campeonato Russo. Ia ter um jogo para jogar que é a Supercopa. E ele precisava jogar esse jogo. Né? Legal. E aí fui lá, uma experiência muito bacana na Rússia. O CSKA abriu as portas, eu trabalhei dentro do CSKA, trabalhei vestido de CSKA, né? Acabei até atendendo outros jogadores, foi uma experiência muito bacana, mas tudo foi o quê? Planejamento. Eu sabia onde eu estava e sabia onde eu queria chegar. E aí, esse trajeto que foi a estratégia. Legal. E qual como que você lida, por exemplo, o cara te chama para ir lá no clube. E o clube, obviamente, tem os seus fisioterapeutas, tem os seus médicos. Como que você já deve estar acostumado, mas o cara que está lá, pô, já tem uma equipe aqui e vai trazer um fisioterapeuta de fora aqui. Como lidar com isso? Você já tem já está acostumado com isso? Ou você sabe que algumas vezes o cara fica meio assim, ele fica meio receoso, ele tem um problema quanto a isso? Para você é tranquilo? Como é que... Muito legal essa pergunta, muito legal. Inclusive, eu participei de um congresso, uma das coisas que vem acontecendo também, eu venho sendo chamado para palestrar. E teve um congresso em Brasília, agora no meio do ano, acho que foi em maio, que um dos temas da minha palestra era esse, era o profissional externo em clube. Legal. Tá? E aí existem vários modelos de negócio. Então, por exemplo, o jogador me contrata diretamente, ou o clube me contrata diretamente, ou o empresário do jogador me contrata diretamente, ou o preparador físico de um clube me chama, enfim. Ou o coach desse cara que faz um trabalho externo me chama. Então, tem vários modelos de negócio. Mas uma coisa que eu sempre comunico aos jogadores, quando eu tive agora recentemente atendendo um jogador do Atlético Paranaense também, tá? Agora há 10 dias atrás, uma semana atrás, e eu falo assim, como vai ser a relação? O clube Você já sabe? pergunta antes. O clube legal. Sabe? Não sabe? Por quê? Porque eu prefiro que o clube saiba. Mas o clube tem uma política que ele não... Enfim, o meu contrato é com o jogador. Você entendeu? Então eu sempre prezo que o clube saiba. Mas já que o clube não tem esse acesso, eu não posso também bater na porta do clube e falar assim, olha, eu estou atendendo um jogador de vocês. Dá licença que eu preciso mesmo trabalhar. Porque quem é o meu contrato é uma coisa muito difícil. Eu me coloco também como... E também não sou melhor nem pior que o fisioterapeuta dos clubes. Tem excelentes profissionais no Brasil inteiro. Mas às vezes o jogador tem mais confiança ou às vezes se sente mais seguro. O que acontece é o seguinte, cara. Se colocar no lugar do clube também. Então eu tento sempre fazer esse laço de comunicação. Mas quando não é feito, o meu compromisso é com o jogador. Entendi. Tá? Legal. Então... É isso. Como eu falei, eu gosto de me relacionar porque quando você está fazendo um trabalho em conjunto fica tudo mais fácil. Mas uma coisa que eu tento seguir também é sempre estar ali levando em consideração que ele tem um trabalho no clube. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu faço depois, porque senão eu posso prejudicá-lo dentro do clube. E outra coisa, a decisão de voltar ou não jogar é sempre do clube. Você entendeu? Eu, Kleber, quando vou fazer um trabalho externo, não tenho esse poder de decisão. Você vai jogar ou não.
Ou seja, eu estou lá para auxiliar. Entendi. Tá? Por isso que quanto mais contato você tem com profissionais que estejam dentro, ligado ao processo, melhor. Caso Legal. não, você vai se moldando ali, tentando preencher um espaço, às vezes uma lacuna que você acredita que esteja faltando, sempre preservando a integridade do jogador e respeitando a periodização do clube. Bacana. E num clube, isso é uma dúvida minha. Como eu acompanho muito futebol, sabe disso, que eu sou fanático por bola. Quando o jogador está com uma lesão, você sabe que você consegue fazer ele para jogar, colocar ele para jogar, ou outro fisioterapeuta consegue colocar ele para jogar, mas o médico veta. A decisão de jogar é do jogador, ou se o médico vetar o cara de jogar, ele não vai jogar? Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Eu vou trazer para minha realidade, tá, Conrado? Então, assim, nos clubes na qual eu trabalhei, na seleção, a gente tem uma conversa muito aberta entre departamento médico, departamento da fisioterapia, comissão técnica e jogador. Tá? Então já teve várias situações, por exemplo, eu posso falar abertamente, porque isso já está liberado até em aula. O Jackson, do futsal. Eu ia perguntar dele, que ele teve uma lesão 2016, terrível de tornozelo. Em 2016. Então, na véspera do Mundial na Colômbia, o Jackson teve um entorse de tornozelo grave. Né? Se fosse pegar a literatura, 60 dias parado. A gente tinha 10 dias para a Copa do Mundo. Né? E aí, como eu falei, eu já tinha, mas eu acreditava que fazendo um bom trabalho, né, e ele. Então, o primeiro papo foi com o Jackson. Jackson, e aí, você quer? Eu quero. Cheguei para o médico e falei, doutor, cara, olha, assim, eu acredito que dá. E aí, vamos conversar com a comissão técnica? Vamos. Então, a gente abriu. É todo feito um... Exatamente. Quando a gente fala de reabilitação desportiva, aqui está falando é Kleber, tá? Eu sempre gosto de traçar um paralelo, né, entre possibilidade e necessidade. Por exemplo, o jogador teve uma lesão hoje, tem um jogo importante no domingo. Existe a possibilidade dele jogar? Existe. A necessidade? Não, é um jogo tranquilo. Então, para que eu vou colocar esse cara a ter uma relesão? Que acho que é o que acontece hoje em dia, né? O cara poupa o final de semana, porque tá meio assim, para jogar meio de semana. Exatamente. Mas, poxa, não. Que nem um exemplo, vamos lá, do Jackson, do Falcão, do Madjer. Não, tem necessidade do cara tá dentro da partida. E aí, vamos avaliar os riscos. Todo mundo assume? Porque é aquele negócio, todo mundo tem que estar ciente. Exatamente. Porque quando... você vai lá, estoura, lá, falei para não jogar. Aí exatamente. Tem aquele... Quando tem um problema, ele é órfão, né? Quando tem uma coisa bonita, todo mundo quer ser pai. Né? Então, assumimos o risco em grupo e vamos para cima. Tá? Então, pelo menos na minha vivência prática, né, que a gente procura usar como cultura nos locais na qual eu venho trabalhando, é esse bate-papo aberto, né, possibilidade versus necessidade. Que bacana, legal. E, cara, como lidar com viagens e clube e jogador chamando e a tua empresa e família? Hoje, você é mais empreendedor ou mais fisioterapeuta? Porque, cara, lidar com tudo isso... Então, o que você acha que você atua mais hoje? Sendo empreendedor, apagando fogo, criando mais possibilidades, novas aberturas, novas frentes de negócios, porque você não tem só Clean Sport, como eu falei no começo, tem várias frentes de trabalho. E hoje você se vê mais como empreendedor ou ali como fisioterapeuta mesmo? Eu coloco um fisioterapeuta empreendedor. Ah, legal. Tá. Por quê? Porque eu acredito que o empreender não é um ato. Isso é uma opinião minha. Empreender é um estilo de vida. Perfeito. Tá? Então você empreende na sua casa, você empreende na sua família, você empreende nos seus negócios, você empreende com seus amigos. E quando a gente fala em empreender, não pense que seja uma coisa de interesse. Por exemplo, não, tô vindo aqui porque eu tenho uma... Não, tudo na vida é estratégia. Você entendeu? Então eu acredito que atuar nessas duas frentes é uma coisa que fica meio simbiótica com a outra. Né? Eu acredito que hoje a fisioterapia é uma identidade. Né? O Kleber é fisioterapeuta, o Kleber da Clean Sport, isso é uma coisa que você não consegue fragmentar. E acredito que isso vem levando, você tentar melhorar como pessoa, vem melhorando sua parte profissional, que consequentemente vem aparecendo mais as oportunidades. Né? Eu costumo dizer que estar preparado vale mais que qualquer oportunidade. Eu escutei uma vez essa frase, né, do Bruno Xavier ali numa pré-eleição no futebol de praia da seleção. Né? Então, uma coisa que eu trouxe para mim, estar preparado vale mais que qualquer parada. E hoje, Conrado, eu não consigo desvencilhar mais. Antigamente eu até tinha essa visão. Uma coisa é o pessoal, outra coisa é o profissional. Hoje eu não consigo mais ter distinguir isso. Né? Tá então, tudo junto. Exatamente. Eu acredito que não faz sentido você pegar e querer
transformar vidas, que é um dos nossos propósitos, né, da Clean Sport e do Kleber Barbão, e sair aí xingando os outros na rua. E uma das coisas que me faz muito essa autorreflexão, até no meu estilo de vida. Eu tive nos últimos anos algumas tomadas de decisões na minha vida pessoal baseado no meu propósito, sabe? Né? E falo abertamente, né? Eu fazendo uma reflexão, eu vi que tinha 3 pontos na minha vida que eu teria que melhorar. Se eu quisesse, além de outros também, se eu quisesse ver como... E uma deles era jogar futebol. Cara, chegou uma hora que eu estava ficando... Eu não aguentava eu jogando futebol, cara. E eu comecei a buscar, mas por que eu tenho essa competitividade jogando futebol, cara? Para que eu preciso disso? Sei bem. Então é uma das coisas que eu acabei fazendo uma reflexão e procuro estar melhorando, diminuindo, né? Porque você tem que ter uma linha de vida, né? Como eu falei, você tem que saber onde você está, onde você quer chegar. E tentar manter um equilíbrio em todas as áreas. Então a gente tem a tomada de decisão, a gente tem todos os dias. Acho que tem um estudo que fala que a gente toma mais de 1000 decisões, né? Durante o dia, né? E como eu falei, toda decisão tem uma perda. Essa questão do equilíbrio é uma coisa que eu coloco que é uma das linhas do empreender, tá? Eu nunca gosto de entrar em aspectos religiosos, porque cada um tem sua religião. Então, tirando a religião, eu coloco a nossa vida em 4 grandes potes. Tá? Então, a gente tem nosso pote da família, o pote da saúde, o pote do trabalho e o pote social. Quando eu falo social, relacionamento com os amigos, o network. E eu tenho só 100 bolinhas. Eu não consigo comprar outra bolinha. Isso o dinheiro não compra. Tá? Eu não consigo perder uma bolinha. Eu tenho 100 bolinhas. Você passa de um pote para o outro. Exatamente. É o máximo que você consegue fazer. Exatamente, cara. E você tentar manter esse equilíbrio de 25 bolinhas em cada pote... Esse é o grande desafio da... E eu acredito que eu nunca consegui. Mas eu tento. Tá? Então, às vezes você faz uma reflexão e fala assim, não, meu, essa semana eu coloquei 70 bolinhas no trabalho, cara. Ou seja, sobraram 30. Ficou alguma... Ali ficou aberto. Durante a pandemia, até um pouco antes, Conrado, não sei se eu já te falei, acho que eu te falei, né? Como nós somos amigos, eu montei uma salinha preta na Clean Sport, sabe essa história? Não? Sim, eu conheci. Cara, eu pintei essa sala de preto e aí eu falei, vou escrever minha vida aqui, velho. Então, na parede era trabalho, na outra saúde, na outra família e na outra social. E tinha ali uma parte da parede na qual eu colocava a semana. Quantos % eu investi minha semana no trabalho? E aí procurava fazer o equilíbrio. E mesmo assim, Conrado, mesmo fazendo essa reflexão, às vezes você vê ainda que você ficava desequilibrado cara, alguma parte. Até hoje, cara. Esse é um dos grandes desafios, né? Acho que não só o seu, de qualquer um, cara. Conseguir esse equilíbrio entre esses 4 potes. Tem gente que pode colocar um pote a mais ou a menos ali, enfim. Mas o empreender, ele não quer dizer só empreender no trabalho. Cara, empreender em todas as áreas. Tem que empreender na tua casa, tem que empreender com os filhos, tem que empreender com os seus amigos. Então, é muito bacana essa tentativa de... E se a gente for entrar em sucesso, cada um tem sua definição de sucesso, de felicidade, e tá tudo certo. Mas uma coisa também que deve ser difícil para você lidar, que como você está com uma equipe hoje muito grande, e antigamente, lógico, você atendia a todos, como que você lida com esse desafio de quando o cara machuca... Até mesmo seus próprios amigos, os mais próximos de você. Tem uns que entendem, tem outros que não. Mas o cara que, machuquei. Eu quero me tratar com o Kleber. Eu quero que o Kleber fique... que ele que vai me atender, ele que vai me diagnosticar e vai seguir com o tratamento. Hoje, cara, todo mundo sabe que já não é mais possível você ter full atendimento, full time em cima de um paciente. Como você lida isso? Porque provavelmente tem gente que não entende disso. Pô, eu vou lá tratar, o Kleber me coloca com a equipe dele, que eu não conheço, um fulano ou outro ali, que eu não sei se o cara é bom ou não. E tem o outro cara também que fala, pô, cara, eu tô indo lá na Clean Sport, independente de quem vai me atender, vai manter o padrão Clean Sport que todo mundo conhece. Mas sim, como em todos os negócios, tem aquele cara que não entende e tá tudo bem também. O negócio funciona assim. Sim. Então, como lidar, cara, com essa situação que o cara que quer atender com você, mas... devido à grandiosidade que você chegou hoje, você não consegue ter esse total atendimento, essa total atenção para esse cara. Entendi. Primeiro de tudo, eu acredito que hoje nós conseguimos ter uma filosofia de trabalho. Pronto, a nossa filosofia é essa. A partir da filosofia, nós montamos uma metodologia. Porque filosofia sem metodologia é um pensamento vago. Exato. Tá? E aí nós começamos a teorizar essa metodologia. É o que eu estou defendendo no meu mestrado agora. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Montar uma metodologia
para fundamentar a nossa filosofia. E validar ela, é o que está acontecendo. Não validar apenas socialmente ou na prática, mas sim também na teoria. Tá? Segundo, construção de equipe. Esse é um dos principais, né, cara? E hoje na CleanSport nós somos em 84. E a construção de equipe ela se faz muito importante nesse processo. Meu. Cara, 84 cabeças pensando diferentes. Exatamente. E isso é bom. Lógico. Isso é bom porque você tem ali as perturbações e os conflitos que a gente leva sempre para o lado positivo, né? Enfim, então, esse é o primeiro, construção de equipe. Né? Fazer com que essas pessoas entendam a sua filosofia, entendam o seu propósito. E a partir de você começa a trabalhar o ensino da metodologia. Depois disso, a conversa com os clientes. A nossa metodologia é essa. Olha, hoje não é o Kleber que atende, o Kleber avalia, direciona, e cada etapa você vai voltar com o Kleber. Não que o Kleber seja o cara, mas é a nossa metodologia. Mas nunca foi assim. Hoje, vocês chegaram nesse padrão de trabalho hoje. Exatamente. Né? Então, eu assisto todos os pacientes. Mas o principal, cara, é você dar protagonismo para a tua equipe. Hoje nós temos fisioterapeutas muito competentes lá, cara, que seguem a metodologia. Então, por exemplo, eu tenho fisioterapeutas que quando eu não posso ir para a seleção brasileira, vai para a seleção brasileira. O Walter vai na seleção no meu lugar. Quando eu não vou atender jogadores, o Lucas vai, o Igor vai, outros vão. Né? O Natan esteve agora atendendo, enfim. Então, você dá esse empoderamento, esse protagonismo para a sua equipe é importante também. Isso foi um processo de aprendizado que eu fui tendo durante a vida. Legal. Né? E fico muito orgulhoso deles, em saber que eles vão lá e representam, não só com atletas, mas como os pacientes. A galera veste a camisa mesmo. Veste. Por quê? Porque todo mundo está ligado, né, num propósito. Eu acho que a CleanSport ela vem se posicionando como não só uma área de saúde, né, um centro de saúde, vamos chamar assim, nós chamamos de centro de desempenho humano, mas um lugar onde ali a pessoa ela vai para crescer. Né? Ela vai para... É gostoso estar lá. Eu falo que a minha segunda ela é tão gostosa quanto a sexta. Né? Então, legal. Então, nós entendemos ali que a felicidade ela não é um ponto final, é uma circunstância. É gostoso estar ali no processo. E voltando, você falou sobre definição de sucesso e felicidade. Para mim, sucesso é você chegar onde você quer. E felicidade é você gostar do que você tem. Né? Legal. O que acontece muito, né? Schopenhauer fala isso, né? Aquele pêndulo do tédio e o sofrimento. Né? Então, você sofre quando você não tem. Isso vai ser feliz quando você tem, mas quando você tem já não vale mais. Já não vale mais. Eu quero tal carro. Então você sofre para comprar. Chegou lá. E aí? Usou uma semana, agora eu quero agora outro. Eu quero né? outro. E nós somos, culturalmente, nós somos ensinados a isso. Né? O Clóvis de Barros fala muito sobre a escola da depressão. Né? Já ouviu falar isso aí ou não? É muito legal. Ele fala, quando você está no pré, eles falam que a parte legal é o fundamental. Aí você quando chega você tá no fundamental, chega no... Aí quando você vê, você está no fim da sua vida e não o cara curtiu pega... nada, e o cara chega e fala assim, não, fica tranquilo que o melhor é lá em cima. Né? Então... O mais gostoso é você gostar é mais gostoso você gostar do processo. O resultado vai ser consequência. Legal. E ali a CleanSport hoje serve como uma escola para quem está entrando, trabalhando com você. O cara entra ali, lógico, natural de todo o mercado. O cara vai trabalhar ali, ele pode usar como um aprendizado e ir caminhar com as próprias pernas. Isso acontece em todos os negócios. A pessoa entra ali, aprende com você, é grato e vai montar o seu, vai empreender por si só. Só que a CleanSport hoje também dá toda a estrutura para crescer junto com a estrutura. Então, se o cara tiver um pensamento diferenciado, se o cara quiser empreender junto com você na CleanSport, você dá total acesso para isso, para o cara poder treinar junto e se desenvolver quanto a isso. É isso mesmo, né, Conrado? O que eu penso. Eu sou grato a todo mundo que passou aqui no esporte. Tá? É lógico que a gente vai num processo de amadurecimento. Então, muitas vezes você não tem a oportunidade de chegar para as pessoas que saírem e falar, cara, obrigado. E se alguma estiver assistindo agora, eu olho no olho e falo, cara, obrigado pelo que você fez pela CleanSport, pelo que você fez pelo Kleber. Se eu não tive a oportunidade de falar ou por imaturidade ou por falta de oportunidade, tá? Espero que se você tivesse a cabeça que você tem hoje naquela época, ia natural com certeza, todo mundo. Né? Obrigado, tá? Você ajudou com uma empresa que está buscando crescer, você ajudou com um cara que está procurando crescer, né? Então, obrigado. Mas hoje o que a gente tenta fazer é estimular a nossa equipe a empreender. Como a gente falou no nosso início do bate-papo, você não precisa ter uma empresa para ser empreendedor. Olha que legal. Né? Então, hoje eu tenho... Não gosto de chamar de colaboradores, tenho membros da equipe hoje que têm processos e negócios comigo em vários locais. Né? Então, isso é muito bacana, né? Porque legal. Lá nós promovemos também, Conrado, lá nós temos o PRODEC. Olha que interessante, que é o Programa de Desenvolvimento CleanSport. Então, todo mundo que trabalha na CleanSport, né, ele tem ali um plano de carreira.
carreira. No primeiro ano, curso técnico, que a empresa oferece. No segundo curso técnico, um aperfeiçoamento. No terceiro curso técnico, aperfeiçoamento e pós-graduação. Aí já entra também a parte de capacitação da família. Porque a CleanSport acredita muito na educação, né, que a educação transforma. Então, uma das coisas que a gente tenta oferecer e estimular a nossa equipe é estudar. Né? Eu acredito que isso seja uma coisa que vem melhorando esse turnover nosso, essa retenção de equipe. Né? Fora isso, nós temos o estímulo ao lazer. Então, hoje nós temos o Mondonex em Porto Rico, que a nossa equipe vai em sorteio uma vez por mês. Nós tivemos uma parceria com o clube aqui em Maringá, na Coabebê, que muitos se associaram ali para ser, né, em forma de uma parceria. Né? Nós fazemos nossos torneios internos, né, churrascos, enfim. Então, acredito que você estimular, né, essa parte social, essa parte de, nós oferecemos planos de saúde, vale alimentação. Então, isso vai trazendo um valor que é diferente de preço em estar trabalhando na CleanSport. E como eu falei, é um processo de aprendizado. Ah, a CleanSport sempre foi assim? Lógico que não. O Kleber sempre foi assim? Lógico que não. A CleanSport vai ser assim? Não, daqui um pouco ela vai ser diferente. Já vai ser diferente do que ela é hoje. O Kleber vai ser diferente, mas sempre com o intuito de querer melhorar. Eu acho muito legal quando alguém chega para mim e fala assim, Kleber, eu te conheci, cara, você não é isso que você está falando. Eu falei, cara, que bom escutar isso, cara. Né? E tomara que você veja que eu sou algo que eu estou querendo falar. Né? É processo de amadurecimento. Eu acho que a gente não pode se arrepender do que a gente fez, mas eu farei diferente muita coisa na minha vida no passado. Mas entendo que o passado é referência. Referência. E te moldou para hoje também. Exatamente. Eu espero que as pessoas me perdoem e que eu me perdoe do que eu fiz. Às vezes um erro do passado interferiria hoje, enfim. Com certeza. Acho que o processo do perdão e do auto-perdão é muito importante. Né? Como eu falei, muita coisa eu faria diferente. Né? Poxa, como se eu pudesse pedir desculpa para tudo que eu errei e que vou errar e pudesse pedir, eu gostaria. Mas a gente tem que se perdoar porque na hora a gente achou que era necessário ou achou que aquilo era verdade. Enfim, é esse processo de amadurecimento. Passado é referência. Presente é ação e o futuro é perspectiva, é a resposta do que você fez hoje. Né? Então, é assim que eu costumo praticar no meu dia a dia. Que legal. Aí, Kleber, ontem eu abri uma caixinha de perguntas lá pra galera que dá aquele palpite, uns dão aquela zoada, outros não, né? Então, além de perguntas, vieram elogios. Então, separei alguns aqui. Parabéns pelo trabalho e por impactar nossa cidade positivamente. Outro elogio que fizeram também é humildade e sucesso. 2 palavras que resumem esse guerreiro. Então, assim, a galera tem bastante coisa legal para falar. Vamos para a parte engraçada agora, que o Matheus perguntou com quem você aprendeu a dar o pingo de beijo no futebol, que isso aqui é a marca registrada sua e que irrita muita gente. Pode ter certeza com isso. Cara, pensa naquele cara iniciante e falou assim, cara, eu preciso pelo menos fazer uma coisa diferente, né? Cara, eu vi o Tigre, o professor Gerson Tigre, que é uma referência não só em Maringá, no Paraná e no Brasil. Grande abraço para Tigre e Matheus, que os velhinhos são guerreiros, né? Os velhinhos são diferentes. Mas, cara, eu vi ele fazendo, eu falei, cara, que coisa legal, cara. Eu tenho que tentar fazer uma coisa diferente, né, cara? Porque no futebol, eu sou que nem no futebol, limitado e esforçado, né, velho? E eu tenho que fazer pelo menos alguma coisa diferente. E aí um dia eu vi o Tigre subindo para cabecear e para atacar e deu um beijo na bola. Eu falei, cara, eu tenho que aprender a fazer pelo menos isso. Alguma coisa. Rapaz, o que eu comi de areia, cara, no começo, cara. E eu tenho esse nariz grandão, velho. Eu chegava em casa com o nariz doendo e vai. Vermelho. O que é isso? Não, foi nada, não. Tava treinando um beijinho na bola. E aí, cara, foi indo. Lógico que ainda a gente fala brincando, mas eu comecei a usar no futebol. Mas nojento esse pinguinho, irrita. E cai. De vez em quando cai, Cara, é raro, mas acontece. E aí, algumas perguntas, separei algumas aqui, senão a gente vai se alongar bastante. Qual hoje é o seu propósito de vida, Kleber? Essa é a dúvida de um seguidor nosso. Conrado, assim, como eu falei para você, eu não consigo hoje separar o profissional e o pessoal, tá? Eu acredito que a vida ela vai te ensinando e nós temos que ter a capacidade de aprender com a vida. Se você acompanhou, né? Nós somos, além de amigos, parentes, né, cara? Eu tive um grande start na minha vida que foi o nascimento e a situação que eu tive com o meu filho, né, cara? E resumindo um pouquinho o papo, acho que muitas pessoas sabem, eu quase perdi meu filho 3 vezes ao longo desse processo e uma delas foi no meu colo. E meu filho está vivo por 3 coisas, porque eu tenho informação, condição e pessoas me ajudaram. Isso é muito claro na minha vida hoje. Eu demorei para aprender, aprendi realmente na dor. Então, assim, hoje o meu propósito de vida, né, é poder ajudar, cara. Sabe? É poder ajudar, ver uma transformação de uma vida, seja de quem está indo na CleanSport. E falo isso abertamente. Não sei se pratico isso, mas eu procuro praticar, né?
que é ajudar, cara, transformar vidas, fazer acontecer. Eu gosto muito disso, de fazer as coisas acontecerem. Eu acredito que o financeiro ele vai acontecer de uma forma em consequência. Mas hoje acho que o grande propósito meu que eu tento transferir para a empresa é transformar vidas, cara, impactar, poder ajudar, fazer acontecer, entregar o meu melhor, né? Enfim, eu acredito que seja isso. Legal. E já pegando esse gancho, uma que é mais ou menos no mesmo perfil, o que te motiva todos os dias a acordar cedo e dormir tarde? Que isso acho que é comum entre os empreendedores. Eu comecei a estudar um pouquinho o estoicismo, né, cara? É uma corrente filosófica que começou na Grécia, mas ela teve seu ápice em Roma, né, cara? E um dos principais filósofos do estoicismo é Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, que teve entre os 5 grandes imperadores de Roma. Ele tem uma frase, cara, que eu repito para mim todos os dias de manhã. O homem tem que acordar. Quando eu falo homem, não é sexismo, a pessoa tem que acordar e fazer o que tem que ser feito. Né? Você entendeu? Então, isso eu repito. Hoje eu acordei e falei, cara, eu vou chegar lá, eu vou procurar fazer o meu melhor lá com o Conrado, porque eu vou num podcast onde eu nunca fui, eu vou falar para pessoas que eu nunca falei, eu posso contribuir, somar e com pessoas que nunca tiveram essa oportunidade. Eu vou estar aprendendo com essa situação, então eu vou procurar fazer o meu melhor. Então, o que me motiva todo dia? Fazer acontecer. Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito e fazer acontecer, cara. É gostoso. É gostoso. Às vezes a gente está fazendo uma reunião lá na Clean Sport, assim, e acaba a reunião e fala assim, galera, olha que legal que aconteceu aqui hoje, meu. Pô, olha que bacana, que bacana. Então, o que me motiva é o algo diferente, dentro de um propósito de poder ajudar e contribuir. É mais ou menos isso. Por isso que às vezes eu tomei decisões na minha vida, pessoal e até profissional, para não influenciar nesse propósito. Porque uma coisa é você ensinar o que você sabe. Outra coisa é você perguntar o que você não sabe. Mas o principal é você praticar o que você ensina. Então, essa autorreflexão é uma coisa que eu No mundo procuro. de tantas informações e tanta gente criando conteúdo aí superficial, né? Tentando ensinar o que de fato não pratica. Acho que isso é um ponto muito importante mesmo. É você, de fato, executar, colocar em ação o que você fala, né? E aí, ontem eu fiz uma entrevista na CBN, né? A CBN me ligou. E uma das coisas que eu falei, perguntaram assim, Kleber, e você acha que você está no caminho certo? Eu falei, eu não sei. Mas me perguntaram sobre o prêmio, né? O que o prêmio significava para mim. E eu falei isso, falei assim, olha, às vezes esses prêmios individuais, que eu tive oportunidade até em grupo, acho que me mostra que eu estou procurando o caminho correto. Então, poxa, lógico que eu não sou, mas ser considerado uma personalidade do futsal, o melhor fisioterapeuta de todos os tempos do futsal, tem excelentes profissionais, enfim. Honra ao mérito comunitário pelo trabalho social que você faz pela cidade, o jovem empreendedor. Lógico que te envaidece, pô, é gostoso. Mas para mim o que mais importante é que me mostra que eu estou procurando seguir um caminho na qual eu tenho traçado, né? De procurar ser uma boa pessoa, procurar ser um bom profissional. A minha briga todo dia é comigo mesmo em ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor filho, um melhor irmão, enfim. Vamos conseguir? Não, mas a gente tem que mirar. Para quem não sabe onde vai, fazer o melhor. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então é isso que eu procuro estar refletindo. E uma última pergunta que bacana também, separei, que achei legal. Qual a decisão mais difícil da sua carreira? Acho que não deve ser pessoal, deve ser da sua carreira como empreendedor, como homem de negócio. Tá, então vamos lá. Eu vou falar 2 decisões, uma na vida de fisioterapeuta e outra na vida, né, da Clean Sport. Uma decisão muito importante que eu acredito que eu tomei foi quando a gente saiu da nossa estrutura de 300 metros quadrados para ir para essa estrutura nova. Hoje, você voltando um pouco atrás, hoje, você colocar no papel, você fala assim, cara, eu fui ousado, cara, fui ousado, porque eu não sei se misturou imaturidade porque era 4 vezes o valor do aluguel, sem contar o investimento que tem em aparelhos, porque não condiz você ter uma estrutura enorme sem uma aparelhagem. Mas foi essa transição, tá, de uma estrutura mediana para uma grande estrutura. Hoje é uma das maiores da América Latina, né? E foi uma decisão muito importante. E uma decisão que eu acredito que influenciou muito na minha vida foi quando eu recebi um convite, acho que poucas pessoas sabem. Ali antes do Mundial de Futsal, em 2016, eu recebi um convite para trabalhar na seleção de campo do Paraguai. Né? Só que eu teria que abrir mão da seleção de futsal. Olha só. Então, né, eu pensei, refleti, pensei, conversei com pessoas na qual eu admiro e tenho como mentores.
e decidi ficar no futsal. Por quê? Porque já vinha um projeto, eu não achava justo, né? A gente fez todo um ciclo de 4 anos, os jogadores confiavam no meu trabalho, estava todo mundo fechado, e ali às vésperas do Mundial eu chegar para a galera e falar, galera, obrigado, agora eu tô indo pro pro campo. Né? Então eu acredito que foi uma decisão importante e não me arrependo dela. Não sei como seria meu futuro no campo, né? Na seleção paraguaia, saber, né? Ninguém vai saber. Mas toda decisão tem uma perda. Mas eu acredito que eu acertei nessa que foi. A gente traz até faz um paralelo aí com o Falcão no futsal e no campo, né? Então... Ele se aventurou no campo. Eu como São Paulino, jogava no meu time e acompanhei e vi que no primeiro jogo ele se destacou bastante, porém teve os entraves, como o professor Leão na época. Vai saber o que seria do Falcão se ele continuasse. Então vai saber o que seria do futuro do campo com você lá aceitando esse convite do Paraguai. E vai saber o que vão serão daqui para frente, né? A gente não sabe, um campo aí, as portas, acho que da sua parte sempre vai estar aberta. Eu tenho ainda... Sempre vou ter, né, cara? Acho que a gente só para de ter isso quando morre. Eu tenho ainda minhas metas. Eu tenho meus sonhos, né? Então, quando a gente fala em sonhos, é o que eu penso daqui nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, né? E aí eu tenho meu planejamento. Eu acredito que o empreendedor ele tem que ter planejamento, Sem né? dúvida. Por exemplo, se o cara quer abrir uma empresa, primeiro ele tem que saber o que ele vai fazer. Então, eu coloco como sonhos o que você quer daqui 5 anos, os objetivos, que para você chegar daqui 5 anos, o que você tem que estar em 3 anos, as metas, onde você tem que estar, e os passos. Os passos é o que você tem que fazer hoje, essa semana. Né? Agora. Vezes, exatamente. Muitas vezes a pessoa fica mirando lá o 5º ano, aqui de 5 mas não tá mirando a escada e não tá dando um passo. Exatamente. E aí o cérebro ele vicia, né, naquela dopamina, de falar assim, não, cara, daqui 5 anos um eu vou dia eu estar alcanço, lá. um dia eu alcanço. E é legal pensar nisso, mas se hoje não agir... Ação, presente. Ação sem... Presente. Passado, referência, ação no presente, e o resto é expectativa e perspectiva. Né? Quando as pessoas chegam e falam assim, Kleber, estou com um novo projeto, você faz uma análise e fala assim, mas pô, esse cara nos últimos 2 anos ele estava com 14 novos projetos e nenhum saiu aconteceu. do papel. Né? Então, é uma das coisas, eu acredito que é uma coisa que eu acabei fazendo muito na minha vida, é fazendo acontecer, cara, ir pro enfrentamento, velho. Vamos fazer? Vamos. Quando? Agora, meu. Agora. Vamos fazer? Vamos. Kleber, vamos fazer o podcast? Vamos. Quando? Amanhã? Fazemos amanhã. Você entendeu? Vamos embora. Fazer acontecer. Pô, show. Quantos minutos já, Duda? Aí, ó, 1 hora. 1 hora. Já. Rapidinho, viu? Clebão, obrigado, cara, mais uma vez pelo convite. Vamos encerrando por aqui. Aí nós temos nossos compromissos ainda hoje. Eu gosto sempre de encerrar o bate-papo te passando a palavra, tanto com uma frase, ou um pensamento, ou uma filosofia de vida, para você aproveitar o gancho, que isso vai rodar para bastante gente. O que você deixa de legado, ou de um insight, ou uma frase que você acha que seria bacana deixar para quem está assistindo esse podcast? Eu até fiz uma brincadeira na última palestra que eu dei sobre empreendedorismo, que eu falei se eles conheciam a política do seu Edo. Os caras, Edo? Aí escrevi no Flipchart, Edo. Quem falou isso é Barbão 2023. O que é o Edo? Estratégia, disciplina e otimismo. Tá? Otimismo. Legal. Otimismo, cara. Então, são 3 palavras aí que vêm fazendo muito sentido na minha vida, né? E que eu costumo estar praticando. E eu queria te agradecer o convite, cara, muito legal, nem parece que passou 1 hora, né, cara? Parecia que a gente estava tomando uma cerveja e conversando. Vai rapidinho, né? Queria agradecer, parabenizar o trabalho, cara. Sempre falei para você que você tem uma das coisas que eu te admiro, é a sua capacidade de você ir lá em enfrentamento. Eu não tenho essa coragem que você tem, né? É preciso praticar, vencer esse medo de falar, Então, o que eu estou começando a fazer, pode ter certeza que tem um espelho, né, em você nisso aí. Oh, legal. E se de alguma forma aí eu conseguir, com esse bate-papo, ajudar alguém, ou pelo menos confundir a cabeça de alguém, eu acho que já valeu a pena essa 1 hora. Não, né? Show de bola. Esse é o propósito. Acho que só tem a galera que vai assistir, só tem a ganhar. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, é um prazer. E você de casa, quer deixar mais alguma palavrinha, alguma coisa, encerrando por aqui? Não, me colocar à disposição, se alguém precisar de alguma coisa. Aproveita o merchan, faz Exatamente, o pitch, faz o que a Clean Sport hoje é. Hoje o que ela oferece. Dos nossos serviços, né? A Clean Sport, como eu já falei, é um moderno centro de desempenho humano, onde nós temos lá fisioterapia, preparação física, nutrição,
Nós temos a parte educacional. Todo mundo pensa que lá na Clean Sport só vai atletas e não. Lá nós temos academia, temos a parte da fisioterapia, isso é um ponto que a gente pode até ter conversado, né? Que muita gente acha, que a gente acompanha e tal, o cara só tá com atleta, o cara só tá com jogador fora do país, é só profissional, é Champions League. O que eu vou fazer lá? O que eu, como amador, vou fazer lá? Então a galera tem esse receio, né? Então aproveita e fala, cara, Hoje nós temos serviços aí, como eu falei, tanto de reabilitação, nutrição, preparação física, a parte educacional, eventos, desde para recém-nascido até idosos. Então, como eu falei, nós temos uma equipe muito preparada. Eu quero aqui já deixar um agradecimento para toda a equipe, cara, né? Se eu tô aqui hoje é por vocês, né? É o suporte que vocês dão. Parabéns pelo tudo que vocês fazem, né? E fico contente de ver vocês assumindo o protagonismo também. Eu falo que a Clean Sport hoje ela já não é minha, ela é da sociedade. Né? Então, todo mundo pode ir lá usufruir, usar, seja quem vai lá como cliente ou quem vai lá como integrante da equipe. Você nem pode mais tomar decisões sozinhas hoje. Não. É uma responsabilidade muito grande, cara. Você muito tem grande, que então, juntar a sua comunidade e... E que bom, eu falo toda vez que eu tenho oportunidade, que bom que eu tenho essa galera do meu lado. Que bom. Isso para mim me deixa mais confortável para querer sempre buscar algo mais. Legal. Clebão, parabéns pela sua trajetória até aqui. E tem muita coisa para acontecer ainda. Você é um cara diferenciado, eu nem preciso falar, você é meu irmão. Mas o que fica é que eu nunca vi um cara falando mal de você. É só gratidão, esse cara é muito bom. Se o cara tem um problema, não, vem aqui que eu resolvo, eu te ajudo. Você tenta ajudar de todas as maneiras possíveis. Então, parabéns. E o que você está colhendo hoje é fruto do que você plantou lá atrás e continua plantando. Continue assim que, sem dúvida, você tem muita coisa para colher ainda. E eu fico muito feliz de acompanhar isso, tanto profissionalmente como pessoalmente. Nós, né, cara? Nós fazemos parte. Nós somos... Né, quem está do seu lado influencia direto no seu meio, né? Então, eu tenho que agradecer a todos aí por estarem ao lado e vamos para cima, vamos crescer todo mundo junto. Show de bola. Galera, esse foi o segundo episódio do PodVec, o podcast da VEC Digital. Curta aqui, se inscreve, manda esse vídeo para aquele teu amigo que está com dúvidas se vai empreender, se está com aquele trevo na cabeça. Com certeza, o que a gente discutiu aqui hoje vai ajudar e muito essa galera. Não guarde essa informação para você. Compartilhe, faça a sua parte. Valeu? Espero até o próximo episódio. Um forte abraço.